Carta de Tiago, capítulo 4, a partir do verso 13, diz a palavra do Senhor: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. E toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Eu quero aproveitar e ler essa passagem novamente, numa tradução de Eugene Peterson, que é a Bíblia, a Mensagem. E eu quero ler para nós como Eugene Peterson fez essa tradução de Tiago 4, 13 a 17. E ele traduziu da seguinte forma: E agora tenho uma palavra para os que têm a audácia de dizer: hoje ou amanhã iremos para a cidade e ficaremos um ano. Vamos abrir um negócio e ganhar muito dinheiro. Vocês não enxergam um palmo diante do nariz. Quem pode prever o amanhã? Vocês são como neblina, que se vai logo que o sol começa a brilhar. E em vez disso, caiam na realidade. Aprendam a dizer: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Vocês estão cheios de vocês mesmos, e toda essa arrogância é maligna. Na verdade, saber fazer o que é certo e não fazer é pecado. Irmãos, uma das características do homem de todos os tempos, não apenas do homem contemporâneo, é o seu desejo por liberdade, ser senhor da sua história, um desejo por autonomia e independência. E esse é um sentimento muito antigo, registrado nas páginas tanto do Antigo como do Novo Testamento. E essa é também uma característica de um coração mundano, de um coração que tem se afastado do Senhor. É o homem e a mulher que, mesmo conhecendo a palavra de Deus, querem ser senhores da sua história, escrever o futuro da sua vida, dos seus sonhos, dos seus projetos, e fazem isso à parte da vontade de Deus. Tiago, ele não está se dirigindo para um auditório de não crentes. Ele está se dirigindo para a igreja do Senhor. E são justamente esses que têm enfrentado essa dificuldade. Têm vivido uma vida em duplicidade, de maneira bipolar. Durante o domingo, a gente se prepara, a gente vem à igreja e a gente faz o nosso serviço religioso. A gente oferece a nossa liturgia, esse serviço ao Senhor. Mas tão logo termina o culto e a semana dá continuidade, nós viramos a chave e voltamos a viver a vida segundo os nossos pensamentos, segundo a nossa sabedoria, segundo os anseios e desejos do nosso coração, e nós caímos num ateísmo prático, não no ateísmo confessional, declarado, assumido, mas um ateísmo prático, aquele que é vivenciado no dia a dia, onde aquele que se diz crente vive como se Deus nem existisse, sendo guiado e conduzido apenas pelos desejos do seu coração. Aquilo que Tiago disse, essa amizade do mundo, essa alegria, satisfação e prazer nas coisas do mundo. E isso resulta em inimizade contra Deus.
em afastamento da nossa comunhão, da nossa intimidade com Deus. Então, aqui no versículo 13, Tiago ele dá continuidade a esse assunto do mundanismo. E nós temos aqui 3 atitudes que vão fazendo definhar a nossa fé cristã, que vão fazendo esfriar a nossa espiritualidade, a nossa alegria, o nosso fervor pelas coisas de Deus. E a primeira atitude aqui é essa atitude que nós podemos chamar de um secularismo. Expressão essa que traz o conceito, a ideia de um excesso de confiança no projeto humano, na capacidade humana, nos nossos recursos e condições de vivermos a vida, de realizarmos os nossos projetos, sem consultarmos a Deus, sem termos a direção de Deus. Nós desprezamos a participação de Deus nas áreas mais diversas da nossa vida. É uma autonomia, é uma autossuficiência, é um grito de independência. Esse secularismo ele está expresso no verso 13, quando ele diz assim: preste atenção, ouçam agora, vocês que dizem. A pergunta é: quem toma as decisões? Quem diz o quando? Quem diz o local? Quem diz a tarefa a ser desenvolvida? Quem diz qual o propósito? Quanto tempo? Prestem atenção, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Quem está dizendo o início do projeto, hoje ou amanhã? É o homem. Quem vai dizer esta ou aquela cidade? É o homem. Quem vai dizer o prazo de duração desse projeto? Passaremos um ano. Novamente, é o homem. Quem vai dizer qual é a atividade que vai ser desenvolvida? Faremos negócios. É o homem. E quem determina o propósito desse projeto? Ganharemos dinheiro. É o homem. E aonde o Criador entra na construção desse projeto, na construção desse sonho, desse plano, dessa meta de vida? Aonde Deus entra? Em que momento Ele é convidado a fazer parte desse projeto? Aqui nós vemos essa independência, autonomia, essa confiança na capacidade do homem, esse desprezo para com o ser de Deus. Isso está presente na sociedade da nossa época, no coração humano da nossa época. Mas não se engane, isso não é novo. Isso não é uma marca do homem moderno. Isso é uma característica do homem desde que ele é homem. Desde quando ele foi ali seduzido pela serpente, que o tentou justamente com essa isca. Você pode ser feliz sem seguir as orientações de Deus. Você pode ser bem-sucedido, abençoado, fazendo as coisas do seu modo, à sua maneira. É certo que não morrereis. Você será igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. O que há por trás aqui desse discurso? O que está sendo vendido ali para o coração humano? A possibilidade da realização, da satisfação, da felicidade, sem a necessidade de se manter submisso à palavra de Deus, aquilo que Ele disse. E o homem foi ali atraído por essa isca. Quando a gente vê a ordem que Deus deu ao homem: povoai a terra, dominai a terra, espalhai-vos sobre a face da terra. E o que foi que aquela primeira sociedade fez? Se juntou ali na Babilônia, em Babel, e falou: vamos fazer uma torre, vamos fazer o nosso nome grande, vamos engrandecer o nosso nome e o nosso poder. E novamente no coração daqueles homens que lideraram aquele projeto, havia uma rebeldia, uma rebelião, havia um desejo de afirmar a si mesmo e o seu nome.
uma total desconsideração para com aquilo que Deus havia ordenado. Quando a gente olha Jesus contando a história daquele rico insensato, que teve uma grande colheita, e ele derrubou os seus celeiros, construiu outros ainda maiores, e ajuntou o produto daquela colheita, e ele se alegrou. E ele disse: come, bebe, regala-te, porque o que tens em depósito é para muitos e muitos anos. E o Senhor Deus disse: louco, essa noite sua alma vai ser pedida. E tudo isso que está acumulado, tudo isso que você colocou naquele depósito, vai ficar para quem? Esse secularismo, esse desejo de viver a vida à parte e afastado de Deus. E o que Tiago diz? Que isso é orgulho, que isso é soberba, que isso é jactância, isso é uma audácia. E isso é maligno. E essa mesma palavra maligna que está aqui, foi usada na oração do Pai Nosso em Mateus 6,13. Gente, ler a carta de Tiago é você sentir o cheiro de Jesus, é evangelho, é a vida cristã encarnada. E por isso que Tiago incomoda muitas pessoas, porque ele não dá brecha. Quando você pensa que ele vai vir com uma palavra de consolo, uma palavra de encorajamento, de ânimo, ele já te joga novamente ali contra a parede. E ele já te pressiona, no sentido de te desafiar a aplicar a vida cristã em todas as áreas da sua vida. E aqui ele usa essa mesma palavra que Jesus usou, quando na oração do Pai Nosso ele disse: livra-nos do mal, livra-nos do maligno. E você já viu a essência da oração do Pai Nosso? É como se ela fosse um remédio, um antídoto, para justamente esse desejo de controle, esse desejo de poder, de autoconfiança, de autonomia, de independência. A oração começa falando do nome de Deus, da vontade de Deus, que não seja feita a minha vontade, mas a vontade dEle, que não seja o meu nome engrandecido, mas o nome dEle, que eu vou me contentar e me alegrar com o pão necessário para cada dia, mas a tendência do homem é ter o controle, a segurança. E na oração Jesus nos ensina a confiar e depender de Deus como um Pai amoroso que vai suprir a nossa necessidade a cada dia. E como foi que Deus ensinou o seu povo no deserto? Como foi que Deus supriu o maná que caía do céu? Deus dava o maná para o mês inteiro? O que Deus quis ensinar ali para o seu povo também? A confiar, a depender. Por isso aquele que acumulava, aquele maná apodrecia e cheirava mal. Era cheiro de incredulidade, era cheiro de desconfiança, era cheiro do desejo de ter o controle e a segurança. Amanhã não vai faltar, está guardado. Só que por trás desse desejo de controle e segurança, está ali presente uma desconfiança em relação a Deus. Será que Ele vai suprir? Será que Ele vai dar? E desde o Antigo Testamento, Deus tenta ensinar o homem a depender dEle, a confiar nele. É o que a oração do Pai Nosso nos ensina. E ali Jesus fala: livra-nos do maligno, livra-nos do mal. E uma das coisas malignas é esse desejo de autonomia, de independência, de autoafirmação, de depender dos meus recursos, da minha sabedoria, da minha juventude, dos meus diplomas, da minha força, como se você não precisasse de Deus. E aí, Eugene Peterson, na sua tradução, ele diz: caiam na real,
Para de se iludir. Vocês não enxergam nada um palmo além do nariz de vocês. Os nossos planos são finitos e falhos, porque nós não temos todas as informações necessárias, nós não temos todas as contingências envolvidas. Isso foge ao nosso conhecimento. Apenas o nosso Pai conhece todas as circunstâncias e detalhes que estão envolvidos nos nossos projetos. Caiam na real. Mas além desse secularismo, ele vai desembocar e vai caminhar para o materialismo. O que é o secularismo? Deus está no seu trono. Não foi o que nós lemos no Salmo 99? Tremam os povos, reina o Senhor. Ele está assentado acima dos querubins. Ele não está no trono regendo a história humana, regendo as nossas vidas. Mas esse homem, contaminado por esse desejo satânico e maligno de independência e autonomia, ele destrona Deus. Ele fala: com licença, por favor, o senhor pode ceder aqui esse assento? Coloque-se aqui ao lado. Na hora da emergência, de uma necessidade maior, o Senhor será requisitado, mas por favor, libere esse espaço. Só que aquele trono não vai ficar vazio. Um ídolo vai ser colocado ali. Outro ser receberá a minha adoração, a minha devoção. E aqui na passagem que lemos em Tiago, ele fala que esse ídolo é justamente esse materialismo. Ganharemos dinheiro. Ganharemos dinheiro. A realização na vida, a felicidade, a satisfação é reduzida ao ter aquilo que você conquistou, aquilo que você amealhou, aquilo que você acumulou, que te trouxe oportunidade de satisfazer anseios de prazer, de satisfação. Lembra aquilo que Salomão fala? Tudo que meus olhos viram e contemplaram, eu não neguei. Tudo que meus olhos desejaram, eu dei essa satisfação e esse prazer a mim mesmo. Pois bem, esse Deus do dinheiro, ele traz essa promessa, a possibilidade de satisfazer os desejos, os anseios. Mas o dinheiro, ele é uma entidade. O próprio Senhor Jesus, ainda no Sermão do Monte, quando fala sobre a ansiedade da vida, sobre descansar no Senhor, quando ele fala que Deus cuida dos pardais, que nem Salomão na sua glória se vestiu como um lírio do campo, quando ele fala de descansar no Senhor, porque o nosso Pai Celeste conhece as nossas necessidades. Naquele mesmo trecho onde ele fala sobre a ansiedade da vida, ele fala que ninguém pode servir a dois senhores, a dois deuses, porque ou há de alegrar a um e aborrecer a outro. E quem é o ídolo, o Deus, a entidade que é colocada ali como rival do Deus verdadeiro? Mamon, uma representação das riquezas, dos tesouros dessa vida. Esse ídolo, esse materialismo não é algo novo, não é um fenômeno da atualidade. Esse desejo por poder, segurança e controle está presente no coração do homem. E Jesus ali adverte: cuidado, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Cuidado, porque esses ídolos que você coloca no trono do seu coração e da sua vida, esses ídolos vão se voltar contra você e vão lhe devorar, vão lhe destruir. Não vão cumprir essa promessa de paz, satisfação e alegria. É o que Paulo fala em Timóteo, 1 Timóteo 6,9. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos. Uma compulsão que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, na autodestruição. É isso que esse ídolo faz. E quando você coloca ele no lugar de Deus, você não vai encontrar satisfação e felicidade duradoura,
Você não vai encontrar paz e segurança. Você sempre vai ser consumido pela comparação, pelo desejo de ter mais, de desfrutar demais. Você não vai se saciar, porque a alma humana só encontra satisfação e plenitude na pessoa e no ser de Deus. Somente Ele pode fazer jorrar do nosso interior rios de água viva. Somente Ele pode produzir uma alegria que é duradoura, que vai além das circunstâncias favoráveis. Aquela alegria, aquela paz que excede a razão, que excede o entendimento, que eu não consigo explicar como funciona, mas eu sei que eu estou experimentando, porque o meu Pai eterno está me conduzindo nos seus braços, mesmo nos momentos de aflição e dor. E isso o dinheiro não pode trazer ao seu coração, essa paz, essa segurança. O secularismo é tirar Deus do seu trono. Eu agora vou dirigir a minha vida, eu vou escolher a quem eu vou adorar, e eu coloco então o materialismo. Há ainda uma outra atitude, uma atitude aqui de alienação, de perda da percepção, da compreensão. A gente precisa cair na real, a gente precisa compreender que a vida humana é finita, é limitada. E quando a gente cai no materialismo, no secularismo, a gente perde a consciência da nossa identidade, da nossa vocação, da nossa missão. Para que Deus nos colocou nessa terra? Com qual propósito e com qual objetivo? Qual é o foco da nossa missão? Quando a gente perde essa identidade clara e essa vocação clara diante de nós, nós começamos a nos afastar do caminho de Deus. Nós começamos a afastar do Senhor Jesus e nos parecer com esse mundo, e nos parecer com o príncipe desse mundo. Essa alienação, ela tem a ver com a perda da consciência da brevidade da vida. Ele diz: vocês não sabem o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. A alienação é esse encantamento com o materialismo, com o prazer, com as alegrias desse mundo, e se perde essa percepção que a nossa vida é breve, que ela passa rapidamente, e que um dia nós estaremos diante do Senhor. Steve Jobs, ao lidar com a sua enfermidade, com o seu tratamento de saúde, ele aprendeu algumas coisas e chegou a algumas conclusões. E ele disse assim: lembrar que estarei morto em breve é a ferramenta mais importante que já encontrei para me ajudar a tomar grandes decisões. Porque quase tudo, as expectativas externas das pessoas, o meu orgulho, o meu medo de passar vergonha ou falhar, tudo isso cai por terra diante da morte, deixando apenas o que é mais importante. Então, lembrar que estarei morto em breve faz ele avaliar as decisões, os caminhos da vida de uma maneira mais sábia. E muitas vezes nós esquecemos de que a nossa vida também está nas mãos de Deus. Você já ouviu essa expressão? Irmão fulano de tal está nas mãos de Deus. Os médicos já fizeram tudo o que podiam fazer, já mandou reunir a família, já falou se quiser levar para casa. Ele está nas mãos de Deus, né? É igual aquele comandante, quando o navio estava lá passando uma tormenta, uma grande tempestade, e o passageiro chegou para ele: comandante, por favor, me conte a verdade, não me esconda nada, qual a nossa real situação? E ele fala: nós estamos nas mãos de Deus. E o passageiro disse: tão ruim assim? Quer dizer, os recursos humanos se esgotaram. A habilidade, experiência e sabedoria humana chegou no seu limite. Estamos nas mãos de Deus. Mas, meu querido,
não é apenas a pessoa que está numa UTI, que está desenganada dos médicos, que está nas mãos de Deus. Todos nós estamos nas mãos de Deus. E alguns nas mãos de um Deus irado. Alguns que ainda não receberam o perdão de Deus. Alguns que ainda não receberam a paz que Cristo fez na cruz e estão nas mãos de um Deus irado. A nossa vida está nas mãos de Deus. Você pode fazer planos, você pode ter sonhos, mas lembre-se, nenhum de nós sabe quanto tempo nos resta. Um pregador diz que todos nós temos uma senha, né? Só que nós não sabemos qual é o número dessa senha. E de repente o número é 35. Mas eu não... Epa, é o meu, vamos trocar. A gente não sabe. A gente não sabe o momento, a hora que Deus vai nos chamar para estarmos diante dEle. E assim essas três atitudes, do secularismo, do materialismo e da alienação, vão minando a nossa espiritualidade, vão roubando a nossa alegria, vão nos afastando de Deus e vão fazendo nos tornar verdadeiros pagãos, verdadeiros incrédulos, amigos do mundo. Qual é o antídoto para isso? Qual é o soro? Qual é o remédio para esse vírus que está ali na natureza humana, precisando ser controlado, dominado? Esse desejo de segurança, de paz, de controle, a parte de Deus. Qual é o remédio para isso? Tiago 4,15 diz: em vez de dizer dessa forma, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Para lidar com esse desejo de autonomia, de independência, de afastamento de Deus, o primeiro remédio é a gente voltar para a pessoa de Deus, é a gente voltar para a casa do Pai, é a gente voltar para a presença do Senhor, submisso, se humilhar diante dEle. É depender, dependência, a palavra é essa. Primeiro remédio, dependência. Aprender a depender de Deus. Mas essa palavra, se o Senhor quiser, nós corremos o risco de usar essa palavra como que um mantra, uma palavra mágica, onde eu faço os meus planos, onde eu venho com os meus projetos, os meus ideais, e no final eu uso essa palavra mágica, se Deus quiser. É igual, em nome de Jesus. Em nome de Jesus vai dar certo. Em nome de Jesus vai ser uma bênção. Em nome de Jesus está repreendido. E esse em nome de Jesus vira uma palavra mágica. E é usado às vezes nas situações mais esdrúxulas, mais pecaminosas, que contrariam a palavra de Deus. Se Deus quiser, a polícia não vai nos pegar. Se Deus quiser, o guarda não vai parar. Se Deus quiser, nós vamos chegar em paz e segurança. Só que às vezes a gente está fazendo coisas erradas, inconsequentes. E a gente está ali pedindo a bênção de Deus e confiando nisso. Falta coerência. Como o pastor Joel, domingo passado, mencionou, é uma duplicidade ética. É uma bipolaridade, uma esquizofrenia. Eu esqueço a minha identidade, quem eu sou em Cristo. O primeiro remédio é dependência. Tiago 4,6, nesse mesmo capítulo, ele fala: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Nós precisamos aprender a depender de Deus. E é realmente um aprendizado nas situações da vida, nas dificuldades, nas aflições, situações que fogem ao nosso controle.
E às vezes a ansiedade toma conta do nosso coração, a angústia, o pavor, e aquilo paralisa a pessoa, a vida dela como que fica travada naquela situação, e ela perde a paz, perde a alegria. A gente precisa aprender a lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade. A gente precisa aprender a colocar de Deus em oração as nossas necessidades, por meio da súplica, com a ação de graças. E a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará as nossas mentes, os nossos pensamentos, aquilo que tenha ocupado a nossa mente. A paz de Deus guardará o nosso coração, nossas emoções, sentimentos. Quando nós aprendemos a lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, dependência. Um segundo remédio contra essa atitude de afastamento de Deus, de independência de Deus, é a gente ter discernimento. Dependência e discernimento. Ele diz: ao invés de dizerem estas coisas, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, dependência, viveremos e faremos isso ou aquilo. Faremos isso ou aquilo. Para escolher isto ou aquilo, para definir projetos, nós precisamos ter um discernimento claro. Discernimento das habilidades que Deus nos deu. Discernimento das aptidões, dos dons que Deus te deu. Discernimento do momento da vida que você está vivendo, da fase que você está vivendo. Discernimento da vontade de Deus, o que Ele quer para você, o que Ele tem apontado como caminho para você trilhar, de uma maneira específica para a sua vida. Nós precisamos ouvir a voz de Deus e entender aquilo que Ele tem para nós. Nós precisamos depender dEle e ter discernimento. Aquilo que o salmista vai dizer: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Ele está aqui novamente falando de vida. Mas ensina-nos a contar os nossos dias de maneira que alcancemos corações sábios. Paulo vai falar, olha, remindo o tempo, porque os dias são maus. Sabedoria, discernimento. E a gente alcança esse discernimento olhando para a palavra de Deus, confrontando com o nosso coração, olhando aquilo que Deus tem nos dado, o momento da vida em que nós estamos. Nós precisamos aprender a ter discernimento da vontade de Deus para o nosso lar, para a nossa vida. E, gente, esse discernimento demanda tempo de caminhada com Deus, tempo para ouvir a voz dEle, tempo para comer esse livro, porque é aqui que nós vamos encontrar sabedoria. Você lembra da sabedoria do alto e da sabedoria carnal e mundana? Esse discernimento do alto é adquirido em tempo na presença de Deus, tempo diante da palavra de Deus, expondo o nosso coração, expondo as nossas motivações, anseios e desejos, para que Deus possa sondar e revelar aquilo que está no nosso coração. Nós precisamos depender de Deus e ter um discernimento claro das nossas habilidades, do nosso momento de vida e daquilo que Deus tem para nós. Mas não adianta apenas nós termos dependência de Deus, nós temos discernimento, compreendermos aquilo que Deus quer. Às vezes você já entendeu aquilo que Deus quer, mas você tem um ânimo, uma vontade dobre, dividida. Você ser alguém que não persevera. E aí Tiago vai dizer, olha, quem sabe que deve fazer o bem, quem já alcançou discernimento da vontade de Deus, aquele que já entendeu o que Deus quer da sua vida, aquele que já entendeu o caminho que deve trilhar,
Aquele que depende de Deus e que tem esse discernimento, sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. O que Tiago está falando aqui agora? Qual é o outro remédio, o outro antídoto para essa doença do coração humano, de querer ser independente de Deus, de querer ser senhor da sua história? O último remédio que Tiago aponta aqui para nós é determinação. Determinação. Não adianta você depender de Deus, realmente buscar a vontade dEle, não querer ser independente e fazer apenas aquilo que vem na sua mente. Então você depende dEle, você tem discernimento da vontade dEle, você sabe o que deve fazer, mas você não faz. Você até começa, mas você não persevera. Você desanima, você desmotiva, você olha para trás, você vê a dificuldade. O momento não é favorável, há oposição, há dificuldade, e você retrocede, sendo que Deus já tem te dado discernimento da vontade dEle. Deus já tem falado ao seu coração e apontado o caminho que você deve seguir, mas você duvida da voz de Deus, você duvida dos resultados, e você tem uma determinação que vai minguando, enfraquecendo, definhando, e você não persevera no propósito de fazer o bem, no propósito de ser fiel a Deus. E aí todas as outras virtudes, dependência, discernimento, elas acabam caindo por terra. Porque você buscou a Deus, buscou ser dependente. Você ouviu a voz de Deus, teve discernimento, mas você parou no meio do caminho. Você não perseverou, não prosseguiu. Você não foi alguém determinado, com foco em fazer aquilo que Deus colocou no seu coração, aquilo que foi confirmado pelo Senhor. E aí novamente você não vai alcançar. Novamente você vai se frustrar, se entristecer. E saiba, a culpa não é de Deus. A sua oração deve ser: Deus, fortalece a minha fé, fortalece a minha confiança, para que eu possa prosseguir naquilo que o Senhor colocou no meu coração, naquilo que o Senhor tem apontado para a minha vida, como a tua vontade. Nós precisamos de determinação. Você lembra de Jesus? Ele veio ao mundo com uma missão: buscar e salvar o que se havia perdido. E ele tinha um endereço final: a cruz do Calvário. Mas você se lembra de quantas situações aconteceram para desviá-lo daquela cruz? Os homens querendo fazê-lo rei, Pedro se achegando e chamando Jesus de lado: Senhor, vem cá, vamos conversar, vamos ter 2 dedinhos de prosa. Deixa eu lhe dar aqui uns conselhos aqui. Mas Senhor, que papo é esse de cruz? Não convém, isso não é de Deus. Ruídos, vozes ao redor para desviá-lo do propósito, para desviá-lo daquele discernimento claro da sua missão, para deixar de depender de Deus. Quando ele estava no deserto, depois do batismo, quando aquela voz disse: eis meu filho amado, este é meu filho amado, em quem tenho grande prazer. E Jesus é conduzido ao deserto, e a primeira tentação, a primeira palavra que ele ouve é: se és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Deixe de depender de Deus, do tempo dEle, da vontade dEle, e use o seu poder, use os seus recursos, e você mesmo vai ser o seu provedor, você mesmo vai suprir as suas necessidades. Não dependa de Deus para suprir as suas necessidades. Ruídos, tentações, para nos fazer deixar de depender de Deus. E para vencer essas tentações, sabe o que é preciso? Determinação, discernimento.
conhecer essa palavra: nem só de pão viverá o homem. E a tentação sempre vinha ali entrelaçada com um quê de espiritualidade, com versículos, porque está escrito que Ele dará ordem aos anjos ao teu respeito. Ao que Jesus, com discernimento e determinação, dizia: não tentarás o Senhor teu Deus. O próprio Senhor Jesus, por diversas vezes, Ele foi tentado a deixar de depender de Deus e a deixar de agir com determinação para cumprir o objetivo para o qual Ele veio a esse mundo. E nós somos tentados diariamente para deixarmos de depender de Deus, para deixarmos o discernimento que já alcançamos de lado e seguirmos a voz do nosso coração. E seguimos a orientação dos especialistas, para seguirmos aquilo que aparenta ser mais racional, mais lógico. E meus irmãos, nós vamos nos frustrar. Ele diz: quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. A vida é um dom, a vida é uma dádiva de Deus. E Ele deseja que você use a sua vida com um propósito muito claro: viver para a glória de Deus. E toda vez que nós nos alienamos desse propósito, nós caímos em pecado. Quando nós deixamos de viver para a glória de Deus e buscamos a nossa glória, como nós deixamos de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade do nosso coração, para satisfazer os desejos da nossa carne, para agradar as pessoas, agradar os homens, em detrimento da vontade de Deus, você comete pecado. Então aqui Tiago, ele nos desafia a refletir e a tomar uma posição. Não basta vir à igreja, não basta ter uma Bíblia, não basta ser filho de pais crentes. Tiago nos diz que o verdadeiro cristianismo, ele deve ser vivido em todas as áreas da nossa vida, porque isso traz simplicidade, um foco definido, uma meta, um alvo definido: viver para Deus, viver para agradar e fazer a vontade de Deus, e todas as demais coisas serão supridas. Todas as demais coisas Deus vai orientar, vai conduzir, porque o nosso Pai Celestial sabe o que nós necessitamos. Essa é uma palavra que nos desafia a confiar em Deus, a deixar de confiar em nós mesmos, nos nossos recursos, a deixar de confiar na mentira da serpente. Pega leve, não é bem assim, você não está acreditando nisso. Você não vai dar ouvidos ao que ele está falando, é claro. Você vai abrir mão? Você vai deixar de lado os pequenos prazeres, os pequenos lucros, aquilo que você tem ganhado, mas tem sido tão bom, tão recompensador. E assim pensamentos enganosos querem nos seduzir, nos enredar, nos atrair para o pecado e para a autodestruição. Que você tampe os seus ouvidos, que você desvie o seu olhar do banquete que Satanás tem colocado diante de você, e que você possa ouvir a voz do Espírito Santo, que você possa se lembrar que depois de 40 dias naquela provação no deserto, os anjos vieram e supriram as necessidades de Jesus, trouxeram pão do céu que saciou os seus anseios. Deus vai suprir todas as suas necessidades. Ele vai fazer fluir do seu interior rios de água viva. Ele vai fazer brotar em você uma vida abundante. Mesmo diante das dificuldades dessa vida, mesmo diante de uma saúde debilitada, mesmo diante de uma escassez financeira, de uma instabilidade financeira, saiba que mesmo nesse cenário Ele pode produzir paz e alegria no seu coração.
Não abra mão. Não fique pelo meio do caminho. Quantos pereceram naquele deserto? Quantos receberam a promessa daquela terra que mana leite e mel e não sequer avistaram aquela terra? Não tomaram posse daquela terra. E sabe por quê? O pecado deles foi a incredulidade. Não creram na palavra de Deus. E é justamente isso que está em jogo aqui em Tiago 4. Em quem você vai crer? Que você é autossuficiente? Que o dinheiro pode satisfazer todos os seus anseios e necessidades? É nisso que você vai crer? Você vai continuar duvidando de Deus, da sua bondade, da sua misericórdia, da sua capacidade de suprir as suas necessidades e trazer alegria e paz ao seu coração? Que Deus possa fortalecer a nossa fé, a nossa confiança, e que nós possamos buscar a cada dia dependência, discernimento, determinação. Essas 3 palavrinhas podem fazer toda a diferença na sua caminhada cristã.